Jovens do 8º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Nós vamos aí concluir aí o nosso conteúdo hoje. Espero aí que todos estejam muito bem. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos aí ao nosso conteúdo. Ok. Então aí, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e hoje nós vamos falar de circunferências figuras planas, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que saber identificar é o que é uma circunferência. Circunferência nada mais é do que um contorno, certo? Que está equidistante sempre de um ponto fixo, certo? E o que é o círculo? O círculo é a circunferência com tudo que está dentro. Então, tudo que está dentro e o contorno é o círculo. Então, se você quiser fazer a distinção entre um círculo e uma circunferência, pessoal, é só você pensar no seguinte: o círculo é a circunferência com tudo que tem dentro, ou uma moeda. Pense numa moeda. Pensou na moeda aí? Então, é o contorno e o que está dentro. Já a circunferência, pense em um anel. É só o contorno, né? Então, você consegue furar, né? É furado, é oco. Então, a circunferência é como se fosse um anel e o círculo com uma moeda. Vamos lá. Então, falar da circunferência. Primeiro, toda circunferência tem um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de centro. Então, ponto fixo que fica à mesma distância de todos os pontos da circunferência. E é indicado por O, alguns indicam por C, mas aí é a critério, certo? Então, essa distância aí, essa distância que vai do centro a qualquer ponto da circunferência é chamada de raio, né? Então, o raio é um segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto dessa circunferência. E é indicado aí por AA. Um segmento que toca a circunferência em dois pontos é chamado de corda, certo? Então, aí eu tenho um segmento BC. Corda é um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer da circunferência, indicado aí por BC. Ora, existe uma corda especial, né? Ela está tocando em dois pontos aí, o D e o E. Ela está tocando em dois pontos, mas ela está passando pelo centro da circunferência. Essa corda especial, ela é chamada de diâmetro, né? Então, o diâmetro é qualquer corda da circunferência que passa pelo seu centro. O interessante do diâmetro, pessoal, é que ele vale 2 vezes o raio. Então, ó, se você pegar daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio. Então, eu tenho 2 raios. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Existem polígonos que podem ser desenhados dentro da circunferência. Todo polígono que pode ser desenhado dentro da circunferência é chamado de polígono inscrito. Polígono inscrito, certo? Então, outro exemplo aí, ó, está dentro da circunferência o triângulozinho aí, certo? Então, o triângulo aí está dentro da circunferência. Quadrado inscrito, né? Então, são exemplos aí de polígonos que podem ser desenhados dentro da circunferência. Qual é a característica principal? Todos os seus vértices têm que
tocar a circunferência na parte de dentro, certo? Então, olha, ó, já os polígonos que podem ser desenhados fora, quer dizer, é a circunferência que vai dar dentro do polígono, eles são chamados de circunscrito. Então, o que é um polígono circunscrito? É um polígono que está fora e pode-se passar uma circunferência tocando todos os seus lados. Ó, tem 1, 2, 3 lados. Então, eu consigo passar uma circunferência tocando os 3 lados. Então, eu digo que esse polígono é polígono circunscrito, certo? Então, outro exemplo aí, um quadrado circunscrito. Então, aqui é o raio, né, da circunferência, e esse lado do quadrado vai ser 2 vezes o raio, ok? E aí, nós temos o comprimento da circunferência, né? O que é o comprimento da circunferência? Imagine uma circunferência, que é só um anelzinho, você conseguisse cortar esse anel e esticar ele. Quando você estica esse anel, você tem o comprimento da circunferência. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, pegue esse ponto AB aí e imagine ele sendo cortado de aí. Olha só o que vai acontecer. Eu vou passar, né, fazer com que ele rode, né, ó, esticando essa linha vermelha. Então, quando eu consigo esticar toda a linha vermelha aí, eu tenho justamente o comprimento da circunferência. Então, é esse contorno todo esticado. Então, todo esse contorno esticado é o comprimento da circunferência. Então, voltando aí, você vai ter justamente o ponto original, certo? Então, isso é o comprimento da circunferência. Imagine que você cortasse ela e esticasse essa linha. Então, o esticar dessa linha é justamente o comprimento da circunferência. Como é que eu determino o comprimento da circunferência? Existe um cálculo, certo? O comprimento da circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio. Professor, que número é esse? Π. Esse é um número irracional muito conhecido, pessoal. Né? Então, o número π, né, se vocês lembrarem, ele vale 3,14. O π vale aproximadamente, ele é um número infinito, certo? Mas ele vale aproximadamente 3,14. Então, quando você for fazer os cálculos aí, no lugar do π, você pode botar 3,14. Então, para mim determinar o comprimento dessa circunferência, basta eu pegar 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o valor do raio. E aí eu encontro o comprimento da circunferência, ok? Então, vamos lá. E como é que eu acho a área de um círculo? A área de um círculo. Olha só, o π aparecendo de novo, né? Então, a área de um círculo é como se você pegasse o 2 do comprimento, o 2 que estava aqui, ó, multiplicando por comprimento, e jogasse para cima do raio, certo? Então, aí você vai ter π vezes r ao quadrado. Então, basta eu pegar o raio ao quadrado e depois multiplicar por 3,14. E aí eu encontro a área do círculo. Bacana? Beleza? Então, vamos adiante. Agora nós vamos falar de pontos e circunferência, viu? Os pontos, eles podem ser de 3 tipos. Ele pode ser externo, sobre ou interno. Externo, sobre ou interno. Quando é que ele vai ser externo? Ó, aqui eu tenho o ponto P, pessoal. Eu sei que daqui para cá eu tenho um raio, não é isso? Ora, então se eu pegar a distância do centro da circunferência até esse ponto P, essa distância entre esse centro e esse ponto P, ele é maior do que o raio. Porque o raio só iria só até aqui, ó. Só até esse pontozinho aqui.
mas essa distância é maior. Então, para mim saber se o ponto está fora da circunferência, basta eu saber a distância do centro da circunferência até esse ponto. Se essa distância for maior do que o raio, eu digo que esse ponto é um ponto externo. Ponto externo, a distância do centro ao ponto é maior do que o raio. Bacana? Olha só. Quando ele está sobre a circunferência, a distância do centro até o ponto vai ser igual a quem? Ao raio. Porque só foi somente até aqui. Então, toda vez que a distância do centro ao ponto for igual ao raio, eu digo que esse ponto está sobre a circunferência. E quando é que ele vai ser interno? Quando a distância do centro ao ponto for menor do que o raio. Porque o raio, pessoal, ele ia até lá no finalzinho, mas o ponto só vai até aqui. Então, essa distância do centro a esse ponto é menor do que o raio. Então, basta você memorizar isso. Para ser o ponto externo, a distância do ponto ao centro tem que ser maior do que o raio. Para ser sobre a circunferência, a distância do centro ao ponto tem que ser igual ao raio. Para ser interno, a distância do centro ao ponto tem que ser menor do que o raio. Então, pela figura dá para você perceber claramente, certo? E agora nós vamos para a existência entre uma reta e uma circunferência, certo? Então, a reta também pode ser de 3 tipos, certo? Então, a reta pode ser de 3 tipos. Primeiro tipo, secante. Quando é que ela é secante? Quando ela corta a circunferência em 2 pontos. Essa daqui é uma reta secante. Por quê? Porque ela está cortando a circunferência em 2 pontos. A distância do centro até essa reta, ela tem que ser menor do que o raio, certo? Então, toda vez que a distância do centro à reta for menor do que o raio, eu digo que ela é secante. Distância do centro à reta é menor do que o raio, eu digo que a reta é secante, quer dizer que ela está cortando a circunferência. Quando essa distância do centro até a reta for igual ao raio, eu chamo ela de uma reta tangente. Reta tangente, certo? Então, uma reta é tangente quando a distância do centro até a reta vai ser igual ao raio, certo? Então, uma reta tangente, pessoal, ela toca a circunferência em um único ponto. A secante toca em 2. E existe a externa. A externa, ela não toca a circunferência. Secante toca em 2 pontos, tangente toca em 1 e externa não toca de jeito nenhum. Então, a distância do centro até a reta vai ser o quê? Maior do que o raio, porque o raio só ia só até aqui. Então, para mim chegar na reta, então essa distância do centro à reta é maior do que o raio. Bacana? Beleza? Vamos adiante? Então, vamos lá. E agora, nós vamos às posições relativas de duas circunferências, certo? Então, primeiro tipo que eu tenho as tangentes, duas circunferências, são chamadas de tangentes externas, quando a distância entre os centros dessa circunferência, eu estou chamando aqui o centro de uma de O e o centro da outra de C. Quando essa distância entre esses dois centros for igual à soma dos raios. Toda vez que a distância entre os dois centros for igual à soma dos raios, eu digo que elas são tangentes externas, quer dizer, elas se tocam do lado de fora.
Então, ó, você percebe claramente, ó, a distância do raio aqui vai até aqui, ó, do raio 1. E a distância do raio 2 vai até aqui. Então, quando eu junto esse pedaço com esse pedaço, dá justamente a distância entre os dois centros. Então, tangente externa, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Bacana? Tangente interna. Tangente interna, certo? Então, elas estão se tocando, mas agora do lado de dentro. Então, quando é que isso acontece? Elas são tangente interna quando a distância entre os centros é igual à diferença dos raios. Então, ó, o raio da primeira ele ia até aqui. E o raio da segunda, só esse pedacinho aqui. Então, se eu apagar esse pedaço aqui, eu tenho justamente a distância entre os centros, que é justamente a diferença entre esses raios. Então, tangente externa, a distância entre os centros é igual à soma. Tangente interna, a distância entre os centros é igual à diferença dos raios, certo? O raio maior menos o raio menor. Bacana? Vamos lá. O outro tipo é chamado de circunferências externas, quer dizer, elas não se tocam. Então, quando é que elas vão ser externas? Quando a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Ó, o raio 1 só ia até aqui, o raio 2 só ia até aqui. Tem um pedaço faltando aqui. Então, essa distância entre esses dois centros é maior do que essas duas somas, né? Que é a soma do raio 1 com o raio 2. Então, para ela ser externa, a distância entre os centros tem que ser maior do que a soma dos raios. Por exemplo, se eu tenho um raio de 2 e outro raio de 3, um raio de 2 e um raio de 3, quanto é que dá a soma dos dois raios? 5, né? Então, essa distância entre o centro de uma com a outra tem que ser maior do que 5, porque senão elas não serão externas, certo? Beleza? Tem também as secantes. Quando é que elas são secantes? Quando elas se tocam em dois pontos, certo? Então, secantes quando elas se tocam entre dois pontos. O que vai acontecer aí? A distância entre os centros ela está entre a diferença e a soma. Por exemplo, se eu tenho uma circunferência de 3 e outra de 2, quanto é a diferença? 3 menos 2 dá 1. 3 mais 2 dá 5. Então, a distância entre esse centro tem que estar entre 1 e 5. Então, pode ser 2, 3, 4, certo? Qualquer número que estiver entre a diferença e a soma desses raios, né? Se essa distância entre os centros for entre a diferença e a soma, então eu digo que elas são circunferências secantes, ok? E as circunferências internas. As circunferências internas, a distância entre os centros é menor do que a diferença dos raios. Ó, o raio dessa daqui só ia até aqui. Ainda tem esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui é justamente o que torna ela menor do que a diferença desses dois raios. Então, ó, lembrando, vou voltar lá do início. Quando é que ela é tangente externa? A distância das somas, a distância entre os centros é igual à soma. Quando é que ela é tangente interna? A distância entre os centros é igual à diferença. Quando é que ela é externa? A distância entre os centros é maior do que a soma. Quando é que ela é interna?
A distância entre os centros é menor do que a diferença. E quando é que ela é secante? É quando ela está entre a diferença e a soma, certo? E ainda tem uma ainda, que é a concêntrica. O que é a concêntrica? É que o centro de um está em cima do centro da outra. Então, você consegue colocar a ponta seca, faz uma circunferência, deixa a ponta seca na mesma posição e faz outra circunferência. Então, a distância entre os centros sempre vai ser zero. Então, elas são chamadas de concêntricas, né? Com o mesmo centro. Então, quando elas tiverem o mesmo centro, essa distância entre esses centros vai ser zero. Bacana? Essas eram as posições das circunferências. Espero aí que vocês tenham entendido, né? Nossa revisão agora. Vou mandar aí para vocês. Façam e na próxima aula a gente vai fazer a correção, né? Então, pessoal, valeu aí e um forte abraço. Até segunda-feira.